Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. A primeira leitura deste dia nos narra a história do martírio do proto-mártir Estevão, o primeiro dos mártires. A palavra mártires, que vem do grego martus, quer dizer testemunha. E no sangue dos mártires nós vemos a semente para o nascimento de novos cristãos. Este homem que nós já encontramos, hoje é o terceiro dia seguido na primeira leitura, ele é escolhido como um dos primeiros diáconos. E ali vai dizer-se dele um homem sábio e cheio do Espírito. A narração dos Atos dos Apóstolos, ela é sempre assim. Ela apresenta um personagem, depois Lucas faz voltar a história ao personagem importante de antes, aí depois aquele personagem que foi apresentado, ele vai ser preponderante. Então, como ele está narrando a história da igreja, as pessoas, esses personagens vão entrando, aparecem, desenvolvem alguma função importante e nós não sabemos como é que termina a história dele. Não é o interesse do autor Lucas acompanhar essa história desse personagem até o fim. Mas de Estevão, sim. Porque Estevão é apresentado para todos nós cristãos como um modelo do martírio. Mas hoje nós vamos ver que um personagem importante vai ser apresentado nessa história de Estevão. Estevão está diante do Sinédrio e ele faz um discurso que hoje nós temos na leitura uma parte só. Mas ele vai dizer assim: homens de cabeça dura, insensíveis e incircuncisos de coração e ouvido. Veja que interessante, porque a circuncisão era a que fazia o sinal físico de pertença de um homem ao povo de Israel. E ele vai dizer: vocês são incircuncisos de coração e de ouvido. A fé se sabe já desde o Antigo Testamento que vem pelo ouvido e que transforma o coração. Então, isso vai irritar tanto. O discurso de Estevão diante das autoridades vai deixá-los enfurecidos. E vai se dizer assim: enfurecidos e rangendo os dentes contra Estevão. Então, essa expressão hebraica é curiosa. O que é ranger os dentes? Ranger os dentes é aquela expressão que nós hoje chamamos de bruxismo, que é bater os dentes, que é a expressão bíblica para dizer estar com muita raiva. Então, estão com muita raiva de Estevão. E agora, então, eles se levantam e enfurecidos, rangendo os dentes. Estevão, cheio do Espírito, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus. E ele vai dizer: estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. E eles então, dando grandes gritos, tampando os ouvidos para não ouvir mais Estevão falar, avançam todos contra ele, arrastam-no para fora da cidade e o apedrejam. Essa aqui, brevemente, em poucas palavras, a história do martírio, do proto-mártir do cristianismo. Na verdade, não é que interessa a Lucas se deter tanto em descrever todo o martírio, mas ele se deteve em descrever o discurso de Estevão e depois a consequência desta morte por causa do Senhor. Uma morte onde ele vai se encher de alegria diante daquilo que está vivendo e como Jesus vai pedir perdão para aqueles que o estão perseguindo. Mas aqui vem uma notícia curiosa. Vai se dizer que ali tinha um jovem chamado Saulo, que sendo um cidadão romano, ele não participa do martírio, ele não podia participar de um ato deste, mas ele está ali e ele participa concordando, vendo aos pés de Saulo vão depositar aquelas relíquias de Estevão, que são as suas vestes. E enquanto é apedrejado, Estevão vai rezar: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito, e ainda: Senhor, não os condenes por este pecado. Saulo era um dos que aprovavam a execução de Estevão. Então nós fomos hoje apresentados a este que será
um personagem determinante dos Atos dos Apóstolos. Quase que podemos dizer, aguardem as cenas dos próximos capítulos lucanos. Nós continuamos hoje no Evangelho a escutar o capítulo 6 de João, o maior dos capítulos. Então, a multidão naquele momento pergunta a Jesus: que sinais realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Lembram que eles antes vão perguntar para Jesus o que eles devem fazer, porque na mentalidade de Israel, a fé é um fazer algo para Deus, fazer algo para o irmão. Então, nós já ouvimos eles fazendo essa pergunta para Jesus, e Jesus vai dizer que a obra que eles devem fazer é acreditar no Filho de Deus, nele. E agora então eles perguntam para Jesus: o que é que você faz para que nós possamos crer? E Jesus vai dizer assim, já porque eles vão recordar um episódio do Antigo Testamento, o maná. Nossos pais comeram no deserto o maná. E para a tradição bíblica, o maná foi dado por Moisés. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus vai dizer: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, é meu Pai que vos dá. Percebem a mudança de tempo verbal? Não foi Moisés que deu o pão do céu, mas agora é o meu Pai que vos dá. E quem é o pão do céu que o Pai dá? É o seu próprio Filho. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Nós vamos encontrar essa mesma questão, essa mesma relação com a samaritana, quando Jesus fala da água viva e que ela vai dizer assim: aonde está essa água para que eu possa tê-la? Então, esse desejo de um pão que se possa comer e não ter fome, de uma água que se possa beber e não ter sede. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Da sabedoria, no Antigo Testamento se dizia: quem me comer, quem me beber, ainda vai ter fome e ainda vai ter sede. E o Pai, através do seu Filho, vai além. Quem comer deste pão não mais vai ter fome. Então, é a experiência de fé, ainda não é o tema da Eucaristia, mas é a experiência de crer no Filho de Deus que nos dá a plenitude, a saciedade, que nós, comendo deste pão, não mais teremos fome. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.